onde a luz se esconde, a sombra tenta reinar. A Sitra Achra se levanta, mas a semente de Amaleque não pode prosperar. No vento do deserto a dúvida se espalha, a mão traz o rigor, a lâmina que corta e falha. 54 é o código do julgamento, do tribunal do sofrimento. Mas antes da ferida, o céu já fez a cura. 54 é o mate, o cajado na altura, a vara que quebra a casca da escuridão, destruindo Amaleque e a sua ilusão. Gira a roda do decreto, a armadilha se inverte. Na Sitra Achra o mal a si mesmo fere. A semente da luz não pode ser tocada, a coroa da impureza cai despedaçada. A luz engole a sombra. Sereste trama nas sombras o fogo da idolatria. Zarchin, a chama estranha que a mente atrofia. 507, o cálculo da dor, mas o estranho não vence a semente do Senhor. Ela ergueu a árvore, a forca do abismo. 50 covados e puro egoísmo, buscando a porta mais densa da impureza, mas encontrou a mãe cósmica e a sua realeza. 50 portões num Sharebiná, 50 portões de misericórdia brilha. A polaridade inverte, a árvore estremece, o abismo engole a mão e a justiça desce. 10 filhos do caos, 10 coroas de espinhos, tentaram roubar da Torá os caminhos. De Parshandat até Vaizata, a falsa realeza. 10 graus de impureza, caindo com destreza. Quando a raiz é cortada, o galho não respira, todos caem como na fogueira da mentira. Gira a roda do decreto, a armadilha se inverte. Na Sitra Achra o mal a si mesmo fere. A semente da luz não pode ser tocada, a coroa da impureza cai despedaçada. O cajado venceu, a árvore da vida floresceu. A sombra se rendeu ao Sitra Achra colapsa e um galho não respira, todos caem comum na fogueira da mentira. Gira a roda do decreto, a armadilha se inverte. Na Sitra Achra o mal a si mesmo fere. A semente da luz não pode ser tocada, a coroa da impureza cai despedaçada. O cajado venceu, a árvore da vida floresceu. A sombra se rendeu ao lamento. Sitra Achra colapsa Eifusheha Ornistar Hadzel Menasel Imlosh Sitra Achra Kama Avalzer Amalek Luyashol Itzmosh ברוח המדבר הספק מתפשט, הממה מביאה את הדין, הלהב שוטט שווה
leia tu. Galga hagzera mistove vera haposhuba sitra ashra harapotzea etatzmo zera haolo ipaga keter hatuma nofel meruzak. Orbolet הצל זרש רוקמת בצללים, יש עבודה זרה, הזר שינה להבה הזרה שעושה את קליפה. שם יש מאות ושבע, חשבון הקהי, אבל הזר לא מנצח את זרע השם. היא הקימה את העץ, תליית התהום, שם משימה של האנושות מקפסת את שער הטומאה העמוק. אבל מצא את העליון הבינה פרמלשותה. שמשים שיערים נון שערי בינה, שמשים שערי רקמים מהירים. הכותב מתהפך, העץ רועד, התהום בולעת את המעמד להצת את שורים. בסרבני הקרבו עשתה לתארים שאותו עושה מישהו דיליו, ופלארקי התורה ליפה שם בדם וישדה הכיתר השיקרו אשר מובריבו שתומה נפו בשערי חיים שנעשו לשנישתה, הרי נפלו נוסע, ולמדו וינקי חרטו, האשינה, השיביה. יגאל הזירה מסתובב הנה פושורה לב בסדרה אשרה הרפוציה את עצמו. זרע האור לא ייפגע, כתר הטומאה נופל מרוסק. Arboleta הצל. Olá e boas-vindas a todo mundo que nos acompanha para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. É sempre um enorme prazer estar aqui. E a missão da nossa imersão de hoje é, francamente, fascinante. E acho que posso dizer até um pouco intimidadora. Com certeza, eu diria que é uma daquelas conversas que mudam a perspectiva de quem nos ouve. Exatamente. Porque nós vamos dissecar o que as nossas fontes chamam de a anatomia espiritual do mal. E vamos fazer isso através de uma lente muito específica, muito antiga, a Kabbalah. Usando como base a clássica história da Megilat Esther, não é? O texto central da festividade judaica de Purim. Isso. Nós temos notas, temos análises de textos místicos profundos aqui na mesa e a promessa de que essa história vai muito, mas muito além de um simples conto sobre o Império Antigo. Para quem estuda essas fontes a fundo, essa abordagem simplesmente muda a forma de ler qualquer texto. Mas, antes de entrarmos de cabeça na mística, acho que vale a pena contextualizar o cenário superficial dessa história. Boa ideia, para situar todo mundo. Então, nós estamos falando do antigo Império Persa. Tem um rei que adorava dar banquetes gigantescos, uma rainha que esconde a verdadeira identidade dela e um conselheiro perverso com um plano de genocídio. Lendo assim, parece um thriller político comum, uma intriga palaciana. Totalmente. Mas o conceito central que norteia a nossa análise de hoje vira isso de cabeça para baixo. É o que a Kabbalah chama de Sitra Ashra. Ok, vamos desempacotar isso logo de cara. Sitra Ashra se traduz literalmente como o outro lado, certo? Isso mesmo, o outro lado. E o ponto fundamental aqui, o que precisamos entender de cara, é que nessa perspectiva mística, o mal não é encarado apenas como a ausência do bem. Não é só um vazio. Não. Nós costumamos pensar no mal como uma sala escura, sabe? Onde a escuridão existe simplesmente porque alguém foi lá e apagou a luz. Mas a Sitra Ashra é descrita nas fontes de uma maneira bem diferente. Ela é um sistema... Um sistema ativo. Exato. Um sistema completo que opera com uma precisão matemática e espiritual desenhada milimetricamente. Então não é só um vácuo.
Não é um espaço aleatório onde coisas ruins acontecem por acaso. De forma alguma. O propósito principal desse sistema é imitar a santidade. Pense nisso como um espelho distorcido, ou trazendo para termos mais modernos como um algoritmo de computador. Um algoritmo criado especificamente para espelhar e anular as forças positivas. Perfeito. É uma estrutura incrivelmente complexa, muito bem organizada e que tenta o tempo todo se passar por algo real para drenar a energia do lado positivo. Nossa, isso muda toda a perspectiva de como lemos a história. Porque quando olhamos para a narrativa de Purim de forma superficial, nós vemos apenas personagens políticos. Vemos disputas de ego. Apenas reis e ministros. Mas, com essa lente cabalística, nós não estamos olhando para figuras históricas de carne e osso. Nós estamos olhando para encarnações literais do próprio caos. Cada personagem representa uma engrenagem desse algoritmo de oposição. E para ancorar a seriedade do que estamos explorando aqui, tem uma citação direta do Zohar nas nossas notas. O Zohar é a obra fundamental do misticismo judaico e dita o tom exato dessa dinâmica. O que o texto diz? O texto afirma o seguinte: todo o tempo que a semente de Amaleque existe no mundo, o nome inefável não é completo e o trono divino não é completo. Uau! Isso joga a escala da história para um nível cósmico. Eleva tudo. Não é apenas um inconveniente terreno, é algo que afeta a própria engrenagem do universo na visão cabalista. E a citação menciona essa semente de Amaleque, que é onde entra o grande antagonista da nossa narrativa, Amã o Agagita. O grande vilão da história. Na superfície de Purim, ele é o arquiteto do decreto de aniquilação contra os judeus. Mas, operando nesse nível espiritual que estamos debatendo, quem ou o que ele realmente é? A tradição aponta que a raiz de Amã é justamente essa força chamada Amaleque. E no nível espiritual, Amaleque representa algo muito, muito insidioso. A força da dúvida. A dúvida. Sim. Em hebraico, a palavra para dúvida é safek. E a missão primária dessa força, segundo a análise mística, não é promover um ataque estrondoso, não é causar um mal gigantesco e óbvio logo de cara. O objetivo é esfriar a fé. Como assim esfriar a fé? Como isso funciona na prática, para quem nos acompanha tentar visualizar? Imagine que alguém tem uma convicção muito forte, uma clareza absoluta sobre o próprio caminho. A força da dúvida, o safek, entra como uma goteira silenciosa. Pingando devagar. Exato. É injetar o veneno da incerteza e do cinismo na mente. Sabe aquela vozinha interna que sussurra, será mesmo? Será que isso tem sentido? Será que não é tudo uma mera coincidência? Ah, entendi. Ao criar esse pequeno espaço de hesitação, a dúvida abre a porta para que o caos maior possa se instalar de vez. É a rachadura na fundação. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as nossas fontes começam a olhar para a matemática do texto original hebraico da Megilat Esther, e olha os padrões que emergem são de explodir a cabeça. São incríveis. O nome de Amã não foi colocado na história de forma aleatória. O texto foi construído de tal maneira que o nome dele aparece exatamente 54 vezes. E isso explica um costume que, para quem olha de fora e sem o contexto, pode parecer até meio infantil. O barulho na sinagoga. Isso. Durante a leitura milenar dessa história, existe o costume de toda a congregação fazer um barulho enorme. Eles batem os pés, usam matracas, gritam, cada vez que o nome de Amã é lido em voz alta. Ou seja, são 54 vezes de puro barulho. E o que as fontes destacam é que isso está muito longe de ser uma brincadeira ou um teatro. É descrito como um método quase tecnológico. Uma tecnologia espiritual. Isso, uma tecnologia espiritual para literalmente apagar a frequência de Amaleque daquele ambiente. Pense nisso nos termos de hoje. É como limpar o cache corrompido de um sistema operacional. Ou rodar um antivírus pesado para isolar um arquivo malicioso. O barulho quebra a frequência da dúvida. Exatamente. Interrompe a transmissão do sinal de Safek. Mas me diz uma coisa, por que 54? Existe algum significado por trás desse número específico ou foi só a forma como o texto se desenrolou naturalmente? A razão pela qual o número 54 é tão vital
nos leva diretamente para a gimatria, que é a numerologia judaica. Nesse sistema, cada letra hebraica possui um valor numérico exato, e palavras com o mesmo valor estão intrinsecamente conectadas em significado e essência. Certo. Na gimatria, o número 54 é o valor exato da palavra den. E o que den significa? Traduz-se como julgamento ou rigor severo. Portanto, o fato do nome de Amã aparecer 54 vezes codifica a ideia de que ele era a própria personificação do rigor absoluto, Ele era o julgamento implacável? sem nenhuma gota de misericórdia, programado inteiramente contra o povo. Ele era o próprio martelo do julgamento descendo sobre o alvo. Mas olha, se o mal atua como um sistema matemático perfeito, com essas 54 doses de rigor absoluto, como se combate isso? Porque parece uma força esmagadora. É assustador, mas o equilíbrio desse ecossistema místico revela um princípio muito reconfortante. O sistema divino sempre prepara a cura antes mesmo de a doença se manifestar. A cura já existe. Sempre. Então, se a doença é o 54 do rigor extremo, o antídoto precisa neutralizar essa exata frequência, na mesmíssima intensidade. E a palavra hebraica para cajado, que se pronuncia maté, adivinha? Não me diga. Ela também soma exatamente 54. Espera, um cajado. Tipo um pedaço de madeira comum usado por pastores. Como um cajado pode bater de frente com um sistema inteiro de causa e julgamento? Tente lembrar das histórias mais antigas das fontes bíblicas que analisamos. Qual foi a primeira grande batalha física e espiritual contra essa mesma força de Amaleque, no deserto? Logo depois da saída do Egito. Ah, a batalha onde Moisés precisava manter os braços erguidos e ele estava segurando um cajado, o cajado de Moisés. Exatamente. A conexão estrutural se fecha aí. Os textos indicam que os 54 julgamentos pesados de Amã na história de Purim não foram derrotados apenas por uma diplomacia humana esperta da rainha Ester. Tinha algo atuando por trás. Eles foram esmagados pelas 54 forças do cajado divino que estava operando ali nos bastidores completamente invisíveis da história. A matemática do caos foi simplesmente anulada pela matemática idêntica da santidade. Isso é brilhante. É como se fosse um antivírus perfeitamente codificado, linha por linha, para aniquilar aquele vírus específico. A doença e a cura têm o mesmo peso numérico. Na mesma exata medida. Mas as nossas fontes mostram que Amã não operava sozinho. Ele era a face pública da operação. Nós precisamos olhar para a arquiteta que agia nas sombras dessa história toda. A esposa dele, Zeresh. Zeresh é uma figura fascinante. Tem um princípio cabalístico mencionado aqui nas notas que é, no mínimo, provocador. Os textos dizem que a impureza feminina age como um recipiente. Nós podemos expandir essa ideia para ficar mais visual para quem nos escuta. Funciona como uma lente de aumento. Uma lente. A força caótica masculina é frequentemente descrita nas fontes como dispersa. Uma fúria selvagem e sem direção que atira para todos os lados. O que a mente de Zeresh faz é pegar toda essa energia destrutiva e focar. Ela direciona a fúria. Ela atua como um algoritmo de rede social. Ela pega um sentimento difuso de raiva, foca e amplifica contra um alvo muito específico, o que torna tudo letal. Amã era o braço político que executava. Mas a mente estratégica calculando os passos nas sombras era ela. Então, vamos aplicar a mesma lupa da numerologia nela. O que é fascinante aqui é que se Amã carrega o código 54 do rigor, o que o nome Zeresh esconde? O valor numérico do nome Zeresh é 507. Mas os místicos não olham só para o número total. Eles costumam desmontar esse número para entender do que essa força é feita. Como um mecânico desmontando um motor. Para ver as peças. Isso, se pegarmos os 507 do nome dela e subtrairmos 207, e 207 é o valor da palavra zar, que significa estranho. Certo. Subtraindo 207 de 507, nos sobra o número 300. Exato. E o que o número 300 representa nessa linguagem matemática? 300 é o valor exato da letra hebraica Shin, e o Shin é o símbolo visual e numérico da palavra Esh,
ou seja, Fogo. então quando juntamos as duas partes do nome dela, o 207 e o 300, o nome Zeresh é literalmente Zar-Shin, o fogo estranho. Fogo estranho. E na simbologia bíblica e mística, o fogo estranho é a representação máxima da idolatria, da rebelião e do orgulho completamente desmedido. O ego inflamado. Ela encarna essa chama arrogante que consome tudo ao seu redor, sem respeitar qualquer limite. E o grande ponto de virada da narrativa, a ironia suprema, é que é justamente essa soberba imensa que a leva a cometer um erro de cálculo monumental. O sistema maligno falha por causa do próprio orgulho. A ironia dessa parte é mesmo incrível, porque é a própria Zeresh quem acaba decretando, quase como uma profecia acidental, o fim do próprio marido. Tem um momento no texto em que as coisas começam a dar errado para Amã. O plano começa a ruir. E ela diz a ele algo nas linhas de: se Mordecai, diante de quem começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. E a palavra hebraica que ela usa para semente é zera. Zera. Nossas fontes apontam que, no exato momento em que ela pronuncia essa palavra, o castelo de cartas deles entra em colapso. Porque zera foi o gatilho. Se conectarmos isso a um panorama maior, a matemática expõe a falha no núcleo do plano maligno. Vamos olhar para a balança de poder daquele momento. O Amã, empurrado por Zeresh, tentou lutar contra essa semente sagrada. A Zera. O valor numérico de Zera é 277. Ok. Mas qual era o combustível de Amã? Ele estava usando o poder que vinha da esposa, a força do estranho. A palavra zar, que nós acabamos de ver, que vale apenas 207. Caramba. A conta simplesmente não fecha. São 207 tentando derrubar 277, faltava potência. A Sitra Achra não tinha peso gravitacional suficiente para vencer a oposição. A estrutura do mal era numericamente mais fraca. É matemática pura. O conselho de Zeresh, movido pelo soul estranho do orgulho, revelou a fragilidade da própria fundação dela. O Zohar comenta sobre essa dinâmica de forma muito poética. Ele afirma: todo conselho do outro lado é mal para si mesmo. E naquela armadilha que preparou para o outro, cai ele. Eles armam a própria destruição. A lição mística aqui é que a casca do mal, por ser baseada apenas no ego e na imitação das forças sagradas, sempre carrega dentro de si a semente do próprio fim. O erro, a falha crítica, já vem programada de fábrica no algoritmo deles. O que nos leva diretamente para o grande clímax da narrativa. Zeresh, ainda completamente cega por esse fogo estranho de orgulho, sugere a Hamã uma solução final drástica. A forca. Exato. Ela diz para ele construir uma forca para eliminar Mordecai de uma vez por todas, para humilhá-lo em praça pública. O texto original usa a palavra etz, que significa literalmente árvore. E não é uma estrutura qualquer que ela propõe. Tinha uma medida específica. Sim, Zeresh especifica que essa árvore deve ter a altura exata de 50 côvados. De novo, vemos um número hiperespecífico aparecendo: 50. Não parece, lendo com essa lupa que estamos usando hoje, que o autor estava apenas tentando dar uma dimensão arquitetônica para a forca. O que significa esse número 50 no mundo da Cabalá? A escolha dos 50 côvados carrega um peso teológico imenso na história. O sistema do outro lado não queria apenas matar Mordecai fisicamente e acabar com o problema. O objetivo final deles era muito mais sombrio. O que eles queriam de fato? Eles queriam acessar a fonte mais abissal possível da impureza no universo para garantir o extermínio da alma do justo. Queriam apagá-lo da própria existência espiritual. E na Cabala, o limite máximo e absoluto desse abismo é conhecido como a 50ª porta da impureza. O plano era arrastar Mordecai até a raiz mais profunda do caos. É uma tentativa de aniquilação total da alma, não só do corpo. Mas, como nós discutimos antes com a matemática do cajado de Moisés, a regra de ouro desse universo é que o antídoto sempre precede a doença. Sempre. A cura já estava no lugar. Então, se eles abriram a 50ª porta da impureza, com essa árvore de 50 côvados,
qual era o reflexo positivo que já estava lá esperando por eles do outro lado. O reflexo de luz correspondente, a defesa do sistema divino, é o que os místicos chamam de os 50 portões de entendimento, ou, em hebraico, Nun Shairei Binah. 50 portões de entendimento? Pense nesses portões como níveis de consciência pura e misericórdia divina profunda. Quando a árvore de Amã, que foi construída com aquele rigor extremo do número 54, tentou invadir e perforar essa dimensão de 50 côvados, ela encontrou algo muito maior do que esperava. A polaridade foi totalmente invertida. Eles foram engolidos. Exatamente isso. A santidade inverteu a corrente elétrica da situação. O abismo que Amã e Zeres abriram com tanta arrogância para engolir o justo tornou-se um vácuo imenso que sugou o próprio Amã. Feitiço contra o feiticeiro em proporções épicas. O rigor absoluto encontrou uma força de misericórdia, entendimento e justiça que era tão superiormente estruturada que o sistema maligno entrou em pane total. Amã acabou enforcado na mesma árvore de 50 côvados que ele mesmo construiu com o conselho da esposa. Nossa, mas a história não termina aí. E as nossas notas hoje têm um segmento bem denso sobre o desfecho de tudo isso. Porque, afinal, não é só o líder da oposição que cai. O texto sagrado de Purim faz questão de listar nominalmente a morte dos 10 filhos de Amã. Uma parte muito marcante da leitura. E se a gente lê isso de forma superficial, sem nenhum contexto místico, parece só uma vingança brutal. Apenas uma retaliação padrão de uma época antiga. Mas a análise cabalista diz que não. Esses 10 filhos não são apenas descendentes biológicos de um político corrupto. Então, o que tudo isso significa no plano espiritual? Para que a vitória sobre a Citra Astra fosse duradoura e para que esse sistema parasitário parasse de operar, não bastava cortar a cabeça da operação. Amã era o topo. Mas as ramificações essenciais desse algoritmo maligno também precisavam ser desinstaladas. Para não voltar mais. Isso. E esses 10 filhos são a encarnação do que a tradição mística chama de as 10 coroas da impureza. 10 coroas da impureza. Engraçado, isso me lembra um termo muito comum na Cabala. As Sefirot. Tem relação? Tem tudo a ver. Pense nas 10 sefirotes do lado sagrado como um prisma de cristal muito puro. Certo, um prisma. Quando a luz divina infinita passa por esse prisma, ela se divide em 10 cores. 10 atributos diferentes de bondade, sabedoria, justiça equilibrada, compaixão e por aí vai. O espectro da luz. As 10 coroas da impureza são o prisma invertido. São 10 canais completamente escuros projetados de forma bem específica para distorcer, imitar e bloquear cada um desses atributos de luz da Sefirote. E o mais assustador nas nossas notas é que cada um desses 10 filhos tinha uma missão extremamente focada, codificada na guimatria de seus próprios nomes. É literalmente como olhar o código-fonte de um malware invasor, linha por linha, e ver o que cada arquivo executável faz no computador. A analogia é perfeita. Nossas fontes detalham as guimatrias de 4 desses filhos. Vamos passar por eles juntos aqui, porque quando eu li esses números eu achei chocante. O primeiro que aparece nas notas é o filho chamado Parshandata. O valor numérico de Parshandata é 1035. E a função dessa força era atuar na separação. A missão dele era tentar desconectar a alma e a vitalidade espiritual do estudo intelectual. No caso da Torá. Ele tenta arrancar a vida do texto. Exato. O objetivo é transformar a sabedoria divina em apenas mais um livro acadêmico. Um conhecimento morto, sem vida, sem nenhum tipo de conexão interna. Ok. Depois temos o filho chamado Dalfon, com o valor numérico de 170. As notas dizem que ele atuava como um bastão projetado para drenar a abundância e a prosperidade. Basicamente um parasita infiltrado no sistema para garantir que os recursos nunca chegassem a quem realmente precisava. Um bloqueador de fluxo, tanto financeiro quanto espiritual. Cortando as linhas de suprimento? O terceiro filho analisado aqui é Aridata. A guimatria dele é 616,
E olha, a grande virada matemática desse ponto é que 616 é o exato valor da expressão hebraica para a Torá. Isso mesmo. Peraí, como assim? A força impura de oposição tem exatamente o mesmo valor numérico do texto mais sagrado deles? Como isso faz sentido? Eles imitam o bem para tentar destruí-lo por dentro. É a camuflagem perfeita. A missão de Aridata era se infiltrar no ambiente sagrado totalmente disfarçado de luz. Ele usava a mesma frequência numérica daquilo que tentava destruir, para anular a essência do estudo de dentro para fora. Corrupção por infiltração. É a corrupção vestindo roupas impecáveis de santidade. Engana muito fácil. Isso é arrepiante. E o último filho detalhado nas nossas fontes de hoje é Vaisata. O valor numérico dele é 424. As notas deixam esse por final por um motivo bem específico que a gente precisa trazer à tona. Sabe o que mais soma a 424 na gematria? Essa é a revelação que costuma deixar os estudiosos em choque quando percebem. 424 é a exata gimátria do termo Mashiach ben David, ou Messias. Caramba! O antagonista final, o último chefe do sistema que eles precisam derrubar, tem o mesmíssimo código da esperança máxima de redenção do mundo. O engano final, a ilusão suprema. Vaisata representava a casca vazia, a figura do falso Messias. O objetivo dessa força era roubar a esperança definitiva da humanidade, apresentando uma falsa solução salvadora que, na verdade, só aprofundaria o abismo e o caos. É muito impressionante pensar que cada um deles carregava uma função programada mas tão refinada, tudo desenhado milimetricamente para desmantelar um aspecto diferente da existência e da fé. É uma engenharia reversa do bem. Mas a beleza da narrativa, o que eu acho mais incrível de ler nessa história, é como tudo isso se resolve de forma repentina quando Mordecai e a rainha Esther cortam a raiz principal do problema. Quando eles expõem Haman no banquete, o que acontece com todos os filhos? A queda simultânea. Sim, todos os 10 filhos de Haman são enforcados simultaneamente. Eles caem na mesma árvore de 50 côvados. Não foi uma guerra longa e exaustiva contra cada um deles separadamente, desinstalando vírus por vírus. Foi um reboot forçado. Foi uma queda de sistema total, de uma vez só, como um castelo de cartas desmoronando quando você tira a base. O Zohar traz uma conclusão magistral sobre a mecânica exata desse evento. O texto afirma o seguinte: quando chega o tempo desses 10 degraus da impureza serem anulados, todos eles caem como um só. Caem como um só. Isso ilustra perfeitamente a natureza incrivelmente frágil da oposição. Pense na construção de um prédio de verdade. A santidade, as coisas boas, se constroem passo a passo, tijolo por tijolo, com muito esforço, tempo e fundações muito reais e profundas. Tem estrutura própria. Exato. A impureza, a Sitra Achra, não tem nenhuma fundação própria. Ela é só um parasita pendurado na estrutura do bem. Então, quando o núcleo dessa força ilusória é corrompido ou quando é totalmente exposto à luz da verdade, ela sofre um colapso instantâneo. Porque não se sustenta. Cai tudo ao mesmo tempo, sim, porque não tinha sustentação real desde o começo. Era apenas um espelho frágil que se estilhaça por inteiro, de uma vez só. Olha, isso amarra a nossa jornada de hoje de uma forma brilhante. Para todo mundo que está acompanhando o nosso mergulho profundo até aqui, eu acho que a grande lição que podemos extrair de toda essa análise mística não é sobre ter medo das sombras, nem sobre ficar paranoico com as forças do outro lado operando por aí. Longe disso. É sobre empoderamento. É entender que a oposição nas nossas próprias vidas, nos nossos projetos e até no panorama maior do mundo contemporâneo, não é feita de um caos aleatório e invencível, que não podemos controlar. Ela tem regras. Tem regras. É um sistema estruturado, sim, mas é um sistema profundamente falho. O mal arma sua própria forca, de maneira literal, narrativa e até matemática, quando tenta, sempre impulsionado pelo seu próprio orgulho e fogo estranho, tocar naqueles que estão profundamente conectados aos 50 portões de misericórdia e entendimento. E por isso ele sempre cai na própria armadilha. E se a gente parar para perguntar, qual é a relevância prática de dissecar uma antiga numerologia hebraica hoje, no meio das nossas rotinas hipermodernas e tecnológicas? É perceber que o mundo operou, e ainda opera todos os dias, através de padrões.
A mensagem mais reconfortante que podemos tirar dessas fontes milenares é a garantia absoluta de que o antídoto para cada obstáculo que surge no nosso caminho já foi criado pela santidade. Criado antes mesmo de o problema aparecer no nosso radar. A cura já está lá. O cajado que anula o rigor implacável de Ramã já existe na mesma proporção matemática do desafio. Eu assino embaixo. O texto vai por um caminho que nos obriga a olhar para dentro o tempo todo. E isso levanta uma questão muito importante, que talvez seja o verdadeiro e maior legado de olharmos para essas histórias clássicas com essa profundidade analítica. Nós vimos que cada força de oposição detalhada aqui, da dúvida que esfria a fé, passando pelo fogo do orgulho, até as piores armadilhas disfarçadas de luz, possui uma contraforça estrutural, uma contraforça perfeitamente simétrica destinada a neutralizá-la. Para cada veneno, o seu antídoto correspondente. Exato. Então, transportando tudo isso que discutimos para nossa realidade individual, qual é o cajado oculto que cada pessoa que nos ouve agora já possui em mãos, talvez sem nem perceber? Que cajado é esse que podemos usar para reverter os julgamentos severos que nós enfrentamos nas nossas batalhas silenciosas do cotidiano? Se o universo codifica a solução junto com o problema, qual ferramenta de entendimento, qual força de misericórdia nos falta desembalar hoje para fazer o nosso próprio caos entrar em colapso? Nossa, uma reflexão fortíssima para encerrarmos o nosso tempo juntos, uma provocação para todo mundo levar para a vida. Com certeza. Eu agradeço imensamente a toda a nossa audiência por nos acompanhar em mais esta imersão. É sempre um enorme privilégio descer nessas profundezas e explorar ideias tão transformadoras junto com quem nos ouve. E obrigada a todo mundo pela escuta, é sempre muito bom compartilhar essas reflexões. Lembrem-se de continuar questionando, de olhar para além da superfície dos textos, das notícias, das histórias que nos contam, e de buscar sempre as conexões escondidas e os códigos incríveis nas entrelinhas da história e, claro, da nossa vida diária. Um grande abraço a todo mundo, muita energia e muita luz para as descobertas de hoje e até o nosso próximo mergulho profundo. Onde a luz se esconde, a sombra tenta reinar. A citra Ahra se levanta, mas a semente de Amalek não pode prosperar. No vento do deserto a dúvida se espalha. Ramã traz o rigor, a lâmina que corta e falha. 54 é o código do julgamento. Dan, o tribunal do sofrimento. Mas antes da ferida o céu já fez a cura. 54 é o Mateu, o cajado na altura. A vara que quebra a casca da escuridão, destruindo Amaleque e a sua ilusão. Gira a roda do decreto, a armadilha se inverte. Na citra o mal a si mesmo fere. A semente da luz não pode ser tocada. A coroa da impureza cai despedaçada. A luz engole a sombra. Zeresh trama nas sombras o fogo da idolatria. Zarchinha chama estranha que a mente atrofia. 507 o cálculo da dor, mas o estranho não vence a semente do Senhor. Ela ergueu a árvore e a forca do abismo. 50 covados de puro egoísmo, buscando a porta mais densa da impureza, mas encontrou a mãe cósmica e a sua realeza. 50 portões no Sharei Binah, 50 portões de misericórdia a brilhar. A polaridade inverte, a árvore estremece, o abismo engole a mão e a justiça desce. 10 filhos do caos, 10 coroas de espinhos, tentaram roubar da Torá os caminhos. De Parshandata até Vaisdata, falsa realeza. 10 graus de impureza caindo com destreza. Quando a raiz é cortada, o galho não respira. Todos caem como um na fogueira da mentira.
gira a roda do decreto, a armadilha se inverte. Nasce e traz o mal a si mesmo fere. A semente da luz não pode ser tocada, a coroa da impureza cai despedaçada. Girado venceu, a árvore da vida floresceu, a sombra se rendeu a amém. Citra Ashra colapsa. E o cajado venceu, a árvore da vida floresceu, a sombra se rendeu a amém. Citra Ashra colapsa. Citra Ashra colapsa. איפה שהאור נסתר, הצל מנסה למלוש, הסדרה אשרה קמה, אבל זרע עמלק לא ישול לצמוח. ברוח המדבר הספקים מתפשט, המן מביא את הג'ין, הלהב שוטט ונשאל, שם 64 הוא קוד המשפט, דן בייג'ין של קהי, אבל לפני המכה שמיים הקינו טירופה, שם 64 הוא המטה הקשד ובמרו, המטה ששובר את קליפת החושש, משמיד את עמלק ואשלייתו. גלגל הגזרה מסתובב ונהפוש הוא בסתרה אשרה הרפוזע את עצמו, זרע האור לא ייפגע, כתר הטומאה נופל מרוזקה. אור בולע את הצל. בצללים יש עבודה זרה, זרשין הלהבה הזרה שעושה את קליפה, שם יש מיות ושבט שיש בו נקבי, אבל הזר לא מנצח את זרע השם. היא הקימה את העץ תליית התהום, שם יש איממה של האנושות, מקפסת את שער הטומאה העמוק, אבל מצא את אימה העליונה בינה ומלשותה. שם יש שערים נון שערי בינה, שמשים שערי רשמים מאירים. הכותב מתאפת שהעץ רועד, התהום בולעת את המן ועגזת את יוד. איזה מהתוהו השער פרלין שפונזים מפועים נוות על כלי התוננים, פשע נגע ואיסתה כתר השינגי, שומדר בו ז'ונטואן נופיל בשובים, והשורוש נשכח על הפונו של כונן, נופיל תרחק האש שמה שקרה. גלגל הגזרה מסתובב ונהפוש הוא בסתרה אשרה הרפוזע את עצמו, זרע האור לא ייפגע, כתר הטומאה נופל מרוזקה. רוגמת בצללים, אש עבודה זרה, זרשין הלהבה הזרה שעושה את קליפה, שם יש 107 חשבון הכאב, אבל הזר לא מנצח את זרע השם. היא הקימה את העץ תליית התהום, איממה של האנושות, מקפסת את שער הטומאה העמוק, אבל מצא את אימה העליונה בינה ומלשותה. שם יש שערים נון שערי בינה, שם יש שערי רשמים לירים.
Sarpinejato Assarattarin seutus Misuridilo fatake e adora Mit masham data adversata Mit kitura shitri Osera marilu shortuma